As duas preliminares estão abordadas. Agora partirei, senhores ministros, para o mérito. Vamos à primeira das 5 teses da PGR. Eu vou expor a tese e rebatê-la. Segundo a PGR, Robson integrava uma organização criminosa cuja atividade principal era a grilagem, ou seja, ocupação irregular do solo. Afirma que Robson era assessor de Domingos Brazão na Alerj, no TCE, e na Taquara ele tinha atividade de milícia, enfim, e tinha contatos frequentes com milicianos. Além disso, a PGR faz menção, senhores ministros, a 2 disque-denúncias. Por fim, a PGR diz que o relatório final da CPI das milícias revela que a Taquara, ali na região, entre outras regiões, o Jardim Boiúna, era controlada por milícia. Bom, a verdade é que não há absolutamente nenhum elemento probatório em relação a Robson no que toca a esses fatos. A PGR trouxe aos autos, para comprovar a tese dela, o quê? O documento que comprova que Robson era assessor do Domingos Brazão, fato absolutamente incontroverso. Ele admitiu, Domingos admitiu, todo mundo sabe, fato público e notório. Robson era há mais de 10 anos assessor de Domingos Brazão. Ou seja, a PGR denunciou Robson por uma organização criminosa e tenta comprovar esse fato ilícito por meio de um fato lícito, que é a nomeação de assessoria de Domingos Brazão. Ser assessor do Domingos Brazão é um fato lícito, não prova nada. O que prova é que eles tinham uma relação funcional, o que é público e notório. Está publicado nos autos do TCE e na época da Alerj. Mas isso não comprova que Robson praticava atividade de crime organizado especificamente relacionada à milícia. Além disso, a PGR, para comprovar que Robson atuava em atividade ilegal de milícia, trouxe 2 disque-denúncias. O conteúdo está nos autos. A redação desses 2 disque-denúncias não dizem nada de que Robson praticava atividade de milícia, que ele compunha organização criminosa. Aliás, o disque-denúncia tornou-se um dos elementos mais inseguros desse país. E eu vou dizer por quê, senhores ministros. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, que tenha um computador, um celular qualquer, pode fazer um disque-denúncia contra qualquer outra pessoa do mundo. Basta entrar em disquedenuncia.org.br/denúncia, vai ter lá um balãozinho azul, denuncie por telefone, um balãozinho verde, denuncie pelo WhatsApp. Basta escrever o texto que a pessoa quiser e bem entender, e a partir dali nasce um disque-denúncia, que pode ser feito contra mim, contra Vossa Excelência, contra qualquer pessoa dessa sala do Brasil. Ou seja, a partir desse procedimento de qualquer jovem de 13 anos faz na internet, tem-se um disque-denúncia. E isso passa a ter validade incontestável? Isso é verdadeiro? É real? Ou seja, é inseguro. E para quem não sabe, o disque-denúncia não é um órgão governamental. Não é. O disque-denúncia é uma iniciativa privada do Instituto Move Rio, entidade privada e financiada por empresas privadas. Então, nenhuma credibilidade tem o disque-denúncia. Ah, é bem verdade que pode haver uma denúncia verdadeira, corroborada. É claro que é verdade. Entretanto, nesse caso, não tem. O que tem são textos desconexos, mal escritos, que não dizem nada com nada e não comprovam que Robson praticava atividade de organização criminosa, notadamente atividade de milícia. Ou seja, são disque-denúncias sem nenhuma validade, sem nenhuma credibilidade. Bom, destaque-se, inclusive, excelências, que na audiência do seu julgamento foi questionado o doutor Guilhermo Catrambi, delegado que presidiu a investigação naquele inquérito. Foi perguntado. E eu perguntei se ele teria investigado a informação recebida no disque-denúncia. Ele falou que não. Ou seja, pegou um disque-denúncia. Bom, tem um texto aqui, eu vou dar total credibilidade, para mim isso aqui é incontestável, então vou afirmar que Robson, enfim.
Não, não foi investigado. E aí eu corroboro o que eu falei no início da minha fala para Vossas Excelências. Não houve investigação contra o Robson. Ele não figurou naquele inquérito 4954. É bem verdade que eu não sou o mais experiente dessa sala. Entretanto, em 24 anos de formado, de atuação, eu nunca vi alguém não figurar no inquérito policial que investiga, mas sim figurar na ação penal decorrente daquele inquérito. Isso é muito estranho, isso gera muita insegurança jurídica. E aí, inclusive, eu vou repetir isso algumas vezes, o próprio Rony Lessa, na colaboração, diz, folha, senhores ministros, 50 da colaboração. Entre aspas. Não, ele disse que o Robson não é miliciano, entre aspas. Agora, o Peixão, na verdade, pelo que eu tenho de informação, ele não é da milícia, ele é da política. Então, o Rony Lessa, que trouxe o Robson para dentro do processo, que está tendo uma grande credibilidade, que falou de várias pessoas, enfim, ele mesmo disse que o Robson não é miliciano. Então, acaba que há uma contradição entre o que a PGR diz, o que o Lessa diz uma vez e o que o Lessa diz outra vez. Ou seja, ou uma coisa é ou não é. E aqui o próprio Lessa diz que não é. O Lessa, que o trouxe para dentro do processo, senhores ministros, diz ele não é miliciano, não é da milícia, ele é da política. A segunda tese da PGR é que existem provas durante a investigação que comprovam a participação de Robson na comercialização de imóveis na região da Taquara. Bom, vamos lá. E aqui ele cita dois casos. Primeiro caso dessa comercialização de imóveis na Taquara de forma irregular. Em 5 de março de 2018, Robson atuou como interlocutor da organização para a instalação de um bar, negociando o aluguel de um galpão. Excelências, isso não é verdade. Não é verdade. Que imóvel é esse que a PGR diz que ele negociou? De quem é esse imóvel? Esse imóvel está tudo comprovado nos autos. Eu juntei toda a documentação disso. Esse imóvel era do município do Rio de Janeiro. Robson tinha interesse sim em ocupar aquele imóvel. O que ele fez? Um requerimento formal na Prefeitura do Rio de Janeiro com pedido de ocupação provisória do imóvel. É comum no Rio de Janeiro fazer isso. É bem comum. Mediante pagamento mensal, a Prefeitura. Está lá o imóvel parado da Prefeitura do município, a Prefeitura concede o direito ao uso e quem usa regularmente paga um valor para a Prefeitura. E a Prefeitura concedeu formalmente o direito ao uso do imóvel para o Robson. Esse imóvel que a PGR diz que ele ocupou ilicitamente para a construção de um bar. Está nos autos isso. A Prefeitura concedeu o direito ao uso do imóvel formalmente, está na concessão da Prefeitura, senhores ministros. E existem os boletos em nome do Robson que ele paga mensalmente. Isso está nos autos, eu juntei. Está nos autos. Ou seja, o que aconteceu foi um pedido formal e lícito, feito na Prefeitura, a Prefeitura concedeu o direito ao uso e está recebendo por isso. Que crime há nisso? Desde quando uma pessoa que integra uma ORCRIM vai à Prefeitura fazer um requerimento formal para ter um direito a uma concessão de uso de um terreno da Prefeitura pagando um boleto mensal? Ao que consta, meio desse ano só recebe, não paga nada. E ele paga o boleto todos os meses. Os boletos estão no nome dele. Então, esse é o imóvel, essa é a primeira situação, que a PGR fala que é uma ocupação ilegal. Não, ela é legal, legítima, válida, lícita. Aliás, em relação a esse imóvel, dessa questão da Prefeitura, senhores ministros, a Polícia Federal não praticou nenhum ato investigatório. Na AIJ, eu, Gabriel Habib, perguntei ao delegado federal, Dr. Guilhermo Catrambi, se ele teria investigado. Ele falou que não. E peço vênia, ministro relator, para ler a minha pergunta e a resposta dele. Vou citar tudo entre aspas. Eu pergunto, mas o senhor chegou a investigar na Prefeitura essa licença da Prefeitura? Ele, não fomos até a licença da Prefeitura. Então, como é que o senhor pode afirmar
que primeiro ele ocupou para depois pedir licença na prefeitura. Tem uma passagem na informação, não sei se é em relação a esse lote específico ou se é relacionado ao outro que esbulha antes de pedir. Quer dizer, resposta evasiva, incerta. Ele não investigou. Ele não foi atrás da informação. O segundo caso de ocupação ilegal, que a PGR imputa a Robson, teria acontecido em setembro de 23. Robson se envolveu em acertos para a construção de imóveis em loteamentos na Taquara, na estrada da Boiúna, no Rio de Janeiro. Que imóvel é esse? Esse terreno, esse imóvel, o acusado comprou. Comprou para construir 2 casas. A compra foi regular, a compra foi lícita. Tem contrato de compra e venda. E esse contrato está nos autos porque eu juntei. Está nos autos. Uma conduta totalmente regular e lícita. E sobre esse segundo fato da Boiúna, o que a Polícia Federal investigou, senhores ministros? Nada. Nada. De novo, eu perguntei ao doutor Guilhermo Catrambi. Falarei entre aspas. Em relação a outro imóvel que o senhor falou, da Boiúna, que é o número 2691, o senhor investigou se ele fez a compra do terreno do imóvel por escritura pública irregularmente? Porque tem. O senhor chegou a investigar isso? Disse ele, não, porque isso foi após a declaração. O próprio delegado de polícia está dizendo o tempo todo que ele não investigou o Robson em nada. Todos os atos que a PGR imputa a Robson, vem o delegado e diz, nós não investigamos. Ah, mas é a Boiúna? Não investigamos. E da prefeitura? Não investigamos. Está tudo nos autos. E aí, com todas as vênias, a PGR, que é uma instituição que todo mundo admira, enfim, a PGR cria narrativas, no bom sentido. Narrativa, a pessoa tem uma convicção e a narra no papel, não é no sentido ruim, não me entenda mal. Tá? Cria uma narrativa, não comprova nada, aí vem a defesa, na função da advocacia, desconstruindo a tese acusatória, comprovando. A PGR afirma, não prova, a defesa rebate e comprova. PGR afirma, não prova, a defesa rebate e comprova. Tudo o que eu falei, ministros, estão nos autos. Está nos autos. Todos os elementos que eu falei estão nos autos. Aí vem a terceira das 5 teses da PGR para pedir a condenação do Robson. E aqui eu vou dividir em 3 partes da terceira tese. Primeira parte, em março de 24, Robson enviou mensagem para, aspas, Márcio Clebinho, prefeitura, dizendo que tomou posse de um terreno e solicitou a sua regularização. Segundo fato, de acordo com a denúncia, Robson é sócio da empresa RMW Consultoria, com sede na Jeremário Dantas, Avenida Jeremário Dantas, 52308, e imóvel de propriedade de Domingos Brazão. E, por fim, em terceiro lugar, há registros de Robson determinando pagamento a diversos construtores e loteadores, dando a entender que é uma atividade de construção ilegal de milícia, mas não. E não por quê? Vamos a isso. Primeiro ponto, mensagem ao Márcio Clebinho, que a PGR diz que ele mandou, está lá, enfim, no WhatsApp, que disse que ocupou o imóvel, que queria ocupar, regularizar. Esse imóvel, o Robson fez o mesmo procedimento do primeiro. Pediu o direito ao uso à prefeitura mediante remuneração mensal com boletos emitidos em nome de Robson, dele próprio. Depois desistiu. É isso. E também aqui é patente a ausência de investigação. Por que que a PGR, por que que o delegado Dr. Guilhermo Catrambi, porque eu tenho muito respeito e admiração, não trouxe o tal do Márcio Clebinho aos autos para ouvi-lo como testemunha? Vem cá, o Robson te mandou mensagem? O que diz a mensagem? Que ocupação era essa? Que terreno era esse? A PGR também não produziu essa prova, senhor ministro Flávio Dino. Ou seja, narrou, mas não comprovou. Depois a PGR fala, isso aqui é prova documental, isso é incontestável, que Robson era sócio da RMW Consultoria.
Senhores ministros, a denúncia é de 2024. O Robson saiu da sociedade na segunda alteração contratual em 2015. A junta comercial está lá, é público, é só pedir que eles mandem alteração contratual. Isso é fácil, ainda mais a Polícia Federal, só requisitar, que chega em 48 horas. Então a PGR imputa a Robson um fato. Ele é sócio da RW Consultoria e não sabia, porque não pesquisou. E se não pesquisou, não procurou, porque a vida ensina. A gente só acha o que a gente procura. Se não procura, não vai achar. Não é isso? Há 9 anos atrás, o Robson tinha saído daquela sociedade, que a PGR disse que ele ainda era sócio. Ou seja, total falta de comprovação da narrativa.